Eu tenho, por exemplo, aquele caso de maio de 1986, que é a Noite Oficial dos OVNIs, e eu tenho até jornais. Por que é a Noite Oficial dos OVNIs? Vários avistamentos? Foram mais de 20 objetos voadores não identificados nos céus de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, e o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, da Força Aérea Brasileira, comunicou o José Sarney, o presidente, para que eles pudessem mandar aeronaves de interceptação, caça Mirage e F-5, para que interceptassem aquelas mais de 2 dezenas de OVNIs que estavam saturando os sistemas de radares, ou seja, foi detectado em 3 tipos diferentes de radares. E aí os pilotos decolaram. Eu tenho uma revista aqui que eu vou te dar, é a revista OVNI Pesquisa. Então ele fala da Noite Oficial dos OVNIs, né? Então traz detalhes, esses pilotos, né? Como que foi a perseguição, e inclusive tem um fato aí bem relevante que fala a respeito de um avistamento coletivo na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá, onde mais de 2.000 pessoas, ou seja, militares da escola, sargentos, né, oficiais, viram um fenômeno naquela noite de 19 de maio de 86, e houve um blackout na instalação militar. O próprio capitão me deu essa entrevista falando a respeito daquela noite. Os áudios das interceptações hoje estão no Arquivo Nacional, lá em Brasília, disponibilizados ao público. No meu canal, Enigmas e Mistérios, a gente tem também alguns áudios legendados para você entender um pouquinho mais sobre essa história. Por que é a noite oficial? Porque a aeronáutica reconheceu oficialmente o fenômeno, dando entrevistas coletivas para televisões, mídias importantes, como a TV Globo, o Fantástico, a Manchete na época, a Record, enfim. Houve uma divulgação bem interessante por parte desse caso, onde teve testemunhas de credibilidade, ou seja, pilotos, militares que viram os OVNIs, né? E ficou confirmado que se tratavam de objetos voadores não identificados. Inclusive o governo brasileiro comunicou o Departamento de Defesa norte-americano. Eu tenho um fax em inglês, né, onde eles falam, até dão detalhes ali, que o Osiris Silva, né, que era ex-presidente da Embraer, né, estava, parece, indo assumir a Petrobras ou a Embraer, não lembro, saindo de um para o outro. Ele, junto com o comandante Alcir, numa aeronave Xingu, observou em São José dos Campos o objeto, pediu até autorização para tentar interceptar. Foi um negócio impressionante, foi uma perseguição muito legal. Esse caso é tido como um dos principais da ufologia brasileira. Mas teve paralelo com... Essa noite oficial aconteceu em outros países também, ou só aqui no Brasil? Ou teve relato também nessa mesma noite em outros lugares? Teve, que eu fiquei sabendo, no Uruguai, em maio de 86, sendo que o governo uruguaio, através do CRIDOVNI, que é um órgão que pesquisa OVNI para o governo, e inclusive tem alguns pesquisadores civis que participam desse grupo, eles pediram oficialmente para o governo brasileiro detalhes sobre essas perseguições e o que foi visto, filmado, fotografado na época. Por quê? Porque alguns desses objetos, eles ultrapassaram a fronteira indo para o Uruguai. Então eles tinham interesse de saber o que era aquilo. O que aconteceu no Brasil, por que vieram aqueles objetos, até para entender aquele fenômeno também que ultrapassou fronteiras. E esses relatos, as comunicações que você falou que foram traduzidas, por quê? Não eram pilotos brasileiros que estavam... Não, eu legendei para a pessoa entender. Ah, tá. E o que eles falavam nessas transmissões? O que era? Você vê o nervoso, né, dos pilotos chegando, tentando chegar próximo. Tem um que coloca em Judite. Judite é um termo que você trava o objeto, e se você atirar, você acerta. Só que no momento que ele estava ali travado no radar e tudo mais interno, entendi. E não deu nem tempo dele pedir autorização para atirar ou não, porque o objeto parece que percebeu
e saiu em desabalada carreira. Mach 15 Caramba. ele atingiu. Cada Mach é uma velocidade do som. Deixou o Mirage e os F5 Pra no trás. chinelo, cara. Foram embora. Caramba. E o interessante é que assim, isso foi 19 para 20 de maio. E foi uma nave que veio, despejou isso aí tudo. E no dia 29 de maio, né, foram 10 Despejou dias. isso daí tudo, vários objetos? Vários tá falando? objetos, né? Tipo uma nave mãe. Desovou uma nave mãe, desovou os objetos Tá. que foram para várias áreas do Brasil. No dia 29, voltou esse grande aparato, esse grande objeto voador não identificado e recolheu os objetos pequenos, né? O que aconteceu? Na torre de controle de São José dos Campos, eles detectaram novamente no dia 29 essa grande quantidade de plots, né, de objetos voadores que começaram a se dirigir para Santos, mais na parte ali oceânica, um pouquinho mais para dentro do mar, onde esses objetos iam sumindo dentro de uma formação bem alongada em forma de charuto, e aí depois o objeto foi embora. E aí acabou a noite oficial dos OVNIs, que durou 10 dias. Caramba, parecida do norte isso aqui. Então, esse aqui eu tava junto, eu fui fazer uma vigília porque o Estadão, ele fotografou OVNIs nessa época lá, em 95, e aí que saíram as fotos, a gente pegou uma equipe de pesquisa de campo, fomos para a região e o Jamil, que é do nosso grupo, fez essa fotografia de um objeto. Eu estava junto, vi esse objeto voador não identificado lá, e depois o Claudeiro Covo, que era um analista de fotografias, hoje ele já é falecido, e era super respeitado, né? Ele chegou a analisar a foto e deu como autêntica. Era um objeto em formato de disco, mas que tinha várias luzinhas, né? Coloridas na sua estrutura. Você pode ver que tem uma espécie de estrutura discoidal. Edson, quando você fala que foi feita a análise não é para ver se isso é um disco voador, é só para ver se a foto não foi maquiada, foi ela. Isso, não exatamente. Tem truque, algum se não truque, tem truque, digital, dupla exposição, montagem, efeito coma, que seria reflexo. E o lance de dupla exposição, né? O cara fotografa um céu e depois fotografa uma coisa luminosa e junta os dois na hora do dia. Hoje, com as câmeras digitais, tá mais fácil. Tem programas, o Exif, por exemplo, alguns programinhas, que você consegue ler as informações técnicas da fotografia, e aí você pega o cara no pulo também. Né? Se ele estiver mentindo, às vezes o cara pega no Photoshop lá, tira uma foto de uma lâmpada assim, e dá uma escurecida, dá uma camuflada, só que no histórico da foto interno vai constar todos esses dados. Por isso, quando eu peço para alguém que me manda uma foto ou filme para analisar, eu peço para mandar a foto original e, de preferência, se for câmera digital, a primeira foto anterior e a primeira foto posterior. Porque aí você vai ver ali a sequência fotográfica, o que estava acontecendo. E junto com a história que a pessoa vai te contar, você vai ter uma ideia. Porque se a pessoa está querendo, por exemplo, fraudar alguma coisa, ela pode, de repente, fazer alguma coisa e tirar várias fotografias e aproveitar e mandar para você só aquela que ela acha que ficou melhor. Tipos de seres também, né? Tem os Greys, né? Greys? A gente fala mais assim, tipo alfa, beta e gama. O Greys tá dentro disso? O Grey tá dentro do alfa. O que é o alfa? O alfa são os baixinhos. Não fala em beta, não. Baixinho cabeçudo. Só uma coisa. Você tá chamando ele de beta? É que beta é uma coisa... não tem nada a ver com alienígena. Que tem um cara aqui que a gente chamou aqui pra cá. Se chamar ele de beta... Tá me chamando de beta, irmão? Tá me chamando de beta, irmão? Então, desculpa. Mas só como chama lá? Um adendo. Um adendo só. Alfa, então... O alfa são aqueles baixinhos de 1,20 m. Cabeçudos. Com cabeça desproporcional. O ET do filme do ET lá do Spielberg seria o alfa. Tá. E aí ele geralmente tem o olho preto, grande. O do Spielberg tinha olho azul, se eu não me engano, hein? Não tinha? Ah, olha aqui, ó. Esse aí Esse seria o... Esse é um pouco diferente. Mas, na verdade, eu colocaria esse ser aqui já dentro de um gama. Entendeu? Dentro do gama. Porque ele não é tão comum assim. Entendi. O alfa é aquele cinzento, são os que geralmente abduzem, né? Os que estão mais presentes
nos contatos aí ao longo do mundo. Entendi. Né? Então, o que é mais Mas relatado eles são maus ou bons ou não tem essa qualificação? é relativo, né? Esse negócio de bom Porque ou mal. eles podem ser bons pra eles, mas maus pra gente. Por exemplo, se a gente pega um coelho pra fazer experiência, a gente tá sendo bom porque a gente tá produzindo, sei lá, um remédio, mas é mal entre os coelhos. Os coelhos vão ver a gente como gente má. Justamente. Então, eles podem ser bons, mas estão pegando a gente pra experiência, na teoria. Isso, e é na marra, entendeu? É. Porque você não tem controle. Exatamente. Né? Mas só voltando um pouquinho nas tipologias dos seres Alfa. pra gente Vamos fechar. O alfa, então esses baixinho, cabeçudo, olho preto, Tá. cerca de 80% dos casos. 15% dos casos é os betas, que é parecido conosco. Se vestir uma roupa assim, normal, que nem a gente, entra na festa, Eles têm a mesma proporção? vem até no seu programa aqui e é entrevistado Então de pode, boa. pode ter passado algum beta aqui e a gente não percebeu. Vai saber. Defante, eu apostaria que o Né? Defante é um beta, cara. E a única diferença é que eles geralmente têm feições mais belas, assim, geralmente Então- cabelo loiro, olho azul. Tá, então não é o tá? Defante. E não. é bem diferente, né, do padrão Então, da seria, gente aqui. Ó. seria uma E- versão bonita e esbelta do ser humano. Esbelta e às vezes ele tem uma altura um pouco desproporcional. Uns Pode 2 chegar a 2 metros. metros, 2 metros e meio, né? Mas às vezes tem uma altura normal também. Isso são 15%. Tá. 5% dos casos são os gama, que aí entra o ET do Spielberg, entra seres com o corpo todo coberto de pelos, robótico. O Whindersson, recentemente, né, teve um avistamento, não sei se ele filmou ou fotografou. Filmou. Você sabe? Ele filmou? Filmou. Vocês chegaram a investigar? Então, eu tentei entrar em contato com ele, mas ele não deu nem bola. Então aí não tem como a gente analisar o material. Mas eu queria muito ter analisado o material dele. Porque tá interessante. Agora, pode ser OVNI? Pode. Pode ser drone? Também pode. Por isso que teria que fazer uma análise mais acurada em cima do que ele viu e filmou, né? Porque ele estava bem empolgado também, né? Então a gente tem que tirar toda essa emotividade da coisa e analisar friamente, né? Racionalmente, aquele evento. Um OVNI é um objeto voador não identificado. Isso não necessariamente é alienígena ou extraterrestre. Exatamente. Ou intraterrestre ou de outra dimensão. Isso são teorias. Tá. Um OVNI pode ser uma nave de outro planeta? Pode. Mas também pode ser um drone secreto, espião dos Estados Unidos? Também pode. Pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido? Pode. Pode ser uma confusão. De repente alguém vê um fogo-fato próximo a um cemitério, né? Que é bem comum. São umas chamas, é uma coisa esverdeada. Como que é? Meio esverdeado, azulado. Porque Eu já vi esse negócio aí, gás assustador. metano. Gás metano saindo de corpos putrefados ali, né? Então, aí você vê aquela imagem, de repente pode eventualmente confundir. Uma vez um amigo meu contou uma história que eles andando nessas estradinhas de terra, eles tomaram um susto. O carro tava sem luz e de repente um objeto escuro na frente levantou, parecia um humanoide mais estranho, abriu os braços assim, e eles com lanterna e tal, era um tamanduá, cara, que levantou na frente do carro. Os caras se cagaram inteiro achando que era um alienígena, velho. Porque você imagina aquele bicão, aquele negócio. Ele falou que ele fica grande, quando ele levanta assim, ele fica grandão. Tamanduá é grande pra caramba. É grande, velho. Imagina, cara. Eu preferi um alienígena. Então não, mas tem muita confusão assim no meio, entendeu? Então você tem que manter a mente sempre aberta e o sangue frio.